Olá, irmãos. Paz do Senhor a todos. Mais uma vez nós estamos aqui no nosso culto online. Estamos aqui ao vivo da Igreja da Fé do Brasil Jardim Campanário. E mais uma vez eu quero agradecer a sua participação, esses minutos que nós vamos passar juntos aqui. E com certeza Deus tem uma palavra para o nosso coração. Amém? Eu agradeço a Deus pelos irmãos que participaram no culto da terça-feira, aqui os nossos obreiros aqui nos informando da participação, e quero mandar a paz do Senhor. Eu não vou incorrer no erro aqui de citar nomes, porque aí eu vou ficar preso aqui, mas o meu carinho pelos irmãos de alguns anos que a gente não se vê, e que aí trouxeram aí uma palavra aí de participação. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Amém? Eu quero compartilhar com os irmãos hoje um tema, claro, propício para o momento, que é sobre o juízo de Deus. O juízo de Deus. E é um assunto, ele precisa ser bem compreendido, né, para nós sabermos em qual parte nós nos encaixamos dentro desse tema. Amém? Estamos vivendo aí esse momento, e as pessoas, é óbvio, né, irmãos, ficam perguntando, né, principalmente para nós pastores, o que o senhor acha disso, o que o senhor acha daquilo, o que está acontecendo, enfim, e é com base nessas questões que nós queremos aqui compartilhar com os irmãos um pouco da palavra de Deus acerca desse tema, juízo de Deus. Amém? O texto que nós vamos ler, ele está no livro de Atos dos Apóstolos. Você que tem aí a sua Bíblia, se você não está com ela e precisa pegar, eu vou esperar que você pegue. Atos dos Apóstolos, o capítulo é o 17 e o número do verso é o 30 e o 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, o verso 30 e o verso 31. Vamos falar um pouco sobre juízo de Deus, o juízo de Deus. Antes, porém, eu quero fazer uma oração com você, e nessa oração eu quero te pedir que você continue orando pela igreja brasileira, pela nação brasileira, pela humanidade, e você ore pelas autoridades. Estamos vendo aí um pouco de conflito, de ideias, de pensamentos. Eu quero me antecipar aqui e dizer para os irmãos que muitas vezes a gente precisa compreender primeiro, né, o que o outro está tentando dizer, fazer um esforço grande, e para depois nós fazemos a nossa avaliação. Né? Então, observe bem, ouça bem, né, dê tempo ao tempo, e para que você consiga fazer uma avaliação mais próxima do que realmente é. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, primeiramente, ó Deus querido, eu quero te agradecer pela oportunidade que nós temos, Senhor, de usar este meio de comunicação, essa ferramenta que é a internet. Hoje aqui, Senhor, estamos usando o Facebook, e pedimos, ó Deus querido, que através, meu Deus querido, deste instrumento, o Senhor possa trazer alento, conforto à alma abatida. Ó Deus querido, aos meus irmãos, ao teu povo que está reunido neste momento de tanta apreensão na face da terra. Deus querido, renove a fé, renove a esperança, renova, ó Deus querido, teu propósito na vida da tua igreja. Mãos, a nação brasileira, toma em tuas mãos as autoridades desta nação, eclesiástica, Senhor. Toma em tuas mãos
não somente ao ministério das igrejas da fé do Brasil, mas todos os ministérios, Senhor, que estão nessa batalha para arrebatar das mãos do inimigo as almas que são preciosas para ti. Deus querido, repreenda, Senhor, toda a potestade do ar, Senhor, daquilo que está oprimindo, Senhor, enfermando a nação. Repreenda, meu Deus, e nos dê o livramento à tua igreja, Pai. Abençoe as famílias, abençoe os lares, abençoe a economia do Brasil, a saúde, a parte política, e dê vitória a esta nação, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, o texto, eu vou ler aqui, ele vai ser o pano de fundo para nós falarmos sobre esse tema, juízo de Deus. Eu creio que você já pegou a sua Bíblia, já deu tempo, então eu vou ler aqui o verso 30 e o verso de número 31, que diz assim: mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens, veja, todos os homens, em todos os lugares, veja só, todos os homens, em todos os lugares, se arrependam, pois determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que ele destinou. E ele disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Veja, eu fiz questão de frisar as duas palavras, todos os homens e todos os lugares. Por quê? Porque é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. O juízo de Deus, ele abrange a todos os lugares, e nós vamos falar também que em todos os tempos. Amém? Eu quero começar falando com os irmãos acerca da etimologia da palavra, o significado, cara, não é etimologia, o significado. Juízo é o ato de julgar, de avaliar e tirar conclusões a partir do quê? De comparações de diferentes situações e opiniões. Então veja, o juízo é o ato de julgar, avaliar, ou seja, uma situação, você julga, avalia, tira conclusões. Hoje nós estamos falando sobre juízo de Deus. Você já deve ter ouvido, nós ouvimos quase que todos os dias, volta e meia, alguém recebe uma profética, uma profecia, de agora, de algum tempo atrás, e dizendo que tudo que está acontecendo com o Brasil ou com a humanidade é fruto, é um resultado da aplicação do juízo de Deus. Eu concordo também, mas nós precisamos como é que isso acontece, para a gente não cometer nenhum tipo de exagero ou, enfim. Hoje eu precisei sair, precisei levar o meu genro ao médico, mas é uma questão que não tem nada a ver, irmãos, com o coronavírus. E o frentista, ele citou a seguinte situação, ele disse, não, isso aí apontou. Eu percebi que ele não tinha muita intimidade com Deus. E apontou ali, o homem lá de cima, isso aí é resultado. E do jeito dele, falou, porque é o final dos tempos. E ele citou o seguinte, vocês viram lá no carnaval, o que fizeram lá no carnaval, e agora Deus está irado. E eu concordo. Existe um juízo de Deus. Porém, é importante nós sabermos
qual o objetivo do juízo divino ao longo da história. Então eu quero começar dizendo para você que o juízo de Deus, eu quero aqui pontuar 3 juízos. Ao longo da história, para cada época, Deus aplicou um juízo, uma punição para cada época. Dilúvio, cativeiro, enfim, né? Você conhece a Bíblia. Então existe o juízo do tempo, ao longo do tempo, em cada momento. Israel, cada momento viveu um período da sua história e volta e meia, Israel entrava e saía da presença de Deus. E então Deus aplicava lá um juízo, e durava um tempo, havia arrependimento, e Deus tirava a mão. Então o juízo ao longo do tempo. E aí vem também o juízo particular, o pessoal. Aquele momento onde seu coração vai parar de bater, você vai fechar os olhos e você vai estar na presença de Deus e vai se apresentar pessoalmente, particularmente, não coletivamente. É um juízo pessoal. E o mais temido, que não é o que está acontecendo agora ainda, o juízo final. Então vamos lá. Juízo de Deus ao longo do tempo, das épocas. Juízo pessoal, um juízo de Deus, né? Uma cobrança pessoal com você. E o juízo final. No juízo final, o julgamento é para todos os homens, independente de classe, o juízo final. De todas as nações sobre a terra. E todo mundo, todas as nações e em todos os tempos. Entende? Em todos os tempos. Nós costumamos ouvir, e até porque não pregar, que naquele grande dia vão se apresentar perante o Senhor. Vai se apresentar Adolf Hitler, vai se apresentar Mussolini, vão se apresentar inúmeras personalidades da história, e que muitos que morreram sem reconhecer o senhorio de Deus. Esse é o juízo final. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Juízo ao longo do tempo, juízo pessoal ou particular e o juízo final. Eu quero ler com você um texto aqui da palavra de Deus para falar de um juízo que você bem conhece, de uma época, de um período, né? O povo desagrada a Deus e Deus então ele aplica. Voltando lá, juízo é o ato de julgar, de avaliar. Deus avalia a atitude do povo no dia do dilúvio. O texto eu sei que você sabe, mas é sempre bom nós lermos. Gênesis capítulo 6. O juízo dos dias de Noé. Então eu quero ler aqui 2 versos do capítulo 6, o 5 e o 7. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração, coração do homem, era má continuamente. Verso 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou o coração. Ou seja, isso se incomodou a Deus. E então, ali o Senhor, ele aplica a sentença dessa avaliação. Um juízo que aconteceu no dilúvio. Um juízo que aconteceu no dilúvio. Ao longo da história, perceber que Deus, mais uma vez, começa a aplicar juízos de tempos em tempos.
E aqui que eu quero parar para explicar uma coisa para você, para nós. O juízo de Deus, queridos, hoje, esse juízo, ao longo do tempo que nós estamos falando, de época em época, de períodos em ele nada mais é do que a expressão do amor de Deus. Como assim? Como assim, pastor? Nós vamos ver daqui a pouco. Deus sempre quis o homem perto de si. Deus tem um amor muito grande pela sua alma, pela sua vida. E muitas vezes ele aperta um pouquinho para te trazer para a presença dele. Deus não é como o diabo. O diabo, ele usa o homem nesse mundo, pois ele amassa e joga fora. Pelo contrário, Deus pega esse que foi amassado, desamassa e faz dele um vaso, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um profeta de Deus. É por conta disso que existem esses juízos de Deus. Deus quer de volta ao seu povo. Deus quer de volta ao seu povo, adorando ele como deve adorar. E não somente como meramente meu povo, eu quero um povo, não. Por isso, Jesus diz, a mulher samaritana, Deus ainda está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E nessa procura, é o oleiro trabalhando com o vaso, é o Criador moldando a criatura. E essa é a expressão do oleiro e do vaso. O vaso, o texto de Jeremias 18 diz que o vaso se quebra e ele volta a fazer um novo vaso. Isso significa os intempéries da nossa vida, para nós, porque para Deus é o agir de Deus, são as nossas oscilações, as nossas variações, os nossos altos e baixos. E aí Deus é preciso muitas vezes usar uma forma de nos aproximar dele. Então o primeiro juízo, o juízo dos tempos. Nós vamos ver sobre o cativeiro, vamos ler sobre juízos menores, nós vamos falar daqui a pouco aqui sobre algumas situações em que Deus, por um período de tempo, Deus permite o povo ser provado, porque Deus desejava a aproximação do povo, não é sem um objetivo. Você pode ter ouvido, pastor, eu ouvi dizendo que Deus está irado como o seu povo está, mas ele está irado para trazer para o arrependimento. Deus não quer simplesmente dizer, aquele ali pecou, vou lançar no fogo do inferno, não. O nosso Deus, ele é justo, e um Deus justo lhe oferece oportunidade, um Deus justo lhe dá chances. Esses dias eu disse para alguém, você acha que Jesus ensinaria nos evangelhos que Pedro deveria perdoar 70 vezes 7, se ele mesmo não fizesse? E ele dá uma demonstração clássica, lá no Calvário, aonde os mais entendidos dessa área do corpo humano, os da medicina, dizem que para ele ter dito, para Jesus ter dito naquele momento, Pai, perdoa esse povo, ele precisou fazer um esforço subhumano, além das forças, porque ele havia se pendido, e ele precisava se apoiar nos calcanhares, se levantar para que abrisse o pulmão, e ele pudesse expressar uma palavra, para dizer, Pai, perdoa este povo, estão dizendo. Jesus, ele faz um esforço tremendo, para dizer isso à humanidade, e ele está dizendo até os dias de hoje, e eu quero dizer para você nessa noite, perdão de Deus não é ocasião para o pecado, perdão de Deus é para dizer para o teu adversário, que o Deus que te escolheu, ele não se enganou, o Deus que apostou em você não se enganou, o Deus que lhe deu um ministério, Deus que lhe deu um chamado, ele não se enganou. O inimigo quer tentar dizer para ele, olha, Deus está vendo lá, o Senhor pensou que ele era, mas ele não é, ela era, mas não é. E Deus, através do perdão, que muitas vezes vem depois de um juízo, de um aperto, você vem na presença de Deus, Deus estende a mão e diz, não tema, meu filho, porque eu sou contigo, e a glória da segunda casa será maior do que a da primeira.
Eu quero que você receba essa palavra nessa noite em nome de Jesus Cristo. Juízo de Deus tem um objetivo. Juízo de Deus tem um propósito. Juízo de Deus é para que aconteça aquilo que está no coração dele. O pai que corrige o filho não é para botar o filho para fora ou para lançar o filho nas mãos do mundo, não. O pai tem um objetivo. O pai aplica um juízo, tira alguma coisa, põe de castigo. No meu caso era diferente. Tá aí os meus irmãos aí assistindo, eu já vi aqui a irmã Noemi, e ela sabe muito bem como é que era que papai fazia. Pastor Elisiário Honório, ele era rígido, e a gente aprendia, e eu tirei uma lição disso, irmãos. Tem gente que diz assim, a pessoa tem que respeitar e não ter medo. Só que eu vou lhe dar eu vou compartilhar um conselho com você. O respeito, ele é adquirido, ele é conquistado. Você já não nasce de fábrica já respeitando, não. O pai, você, eu, vamos ter que levar esse menino, essa menina, essa criança a entender os motivos do respeito. E dentre isso, existem algumas penalidades, alguns juízos aplicados. Às vezes a pessoa via nós, dizia, nossa, os filhos do pastor Elisiário são tão quietinhos, mal sabia o preço que isso custou. Mas nós aprendemos. E depois eu vou lhe dizer como é que eu desenho isso. Lembra daquele tempo que quando você ia fazer a barra da calça, você fazia um alinhavo. São pontos mais largos, só para manter no lugar. E depois que você vem fazendo a barra, normalmente, você tira aquele fio do alinhavo. Então, muitas vezes, correção, né? Aquela palavra dura, é o alinhavo. Depois você vai tirar, vai ficar o respeito, vai continuar. É só nos primeiros, só para entender como é que a coisa funciona. Guarde essa contribuição para a tua vida, para o teu ministério, em nome de Jesus Cristo. Muito bem. Juízo de Deus. Períodos. Nós citamos aqui o dilúvio. Foi um tempo. Depois vieram outros. E o juízo no particular, que não é no coletivo, né? Tem coisas que acontecem com você. É um particular seu com Deus. Você está sentado aí, me assistindo. Você sabe que tem coisas que Deus cobrou de você que não cobrou de mim. Tem situações, tem coisas que Deus está aí martelando, usando os vasos para falar com você, falando com você mesmo. Você sabe que você precisa acertar. É Deus te apertando, que é particular com você, é algo com você. Nós costumamos ensinar isso para os irmãos. Existem algumas, que a gente não pode chamar de doutrina, mas alguns costumes pessoais que são seus, né? Não é do outro, é seu. E você vai precisar lidar com isso, né? Seja por qual motivo for, você vai precisar aprender a lidar com isso. No juízo pessoal, nós vamos citar aqui a história bíblica do rico e Lázaro, lá em Lucas capítulo 16. Eu quero ler com você esse texto, porque não é um juízo por condição, não é uma nação, não é um período, não. É pessoal, é particular. E Lucas capítulo 16, aqui na minha tradução, o verso 19 em diante. Ora, havia certo homem rico, vinho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Lá no inferno, estando ele em tormentos, o rico, ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama.
Mas Abraão respondeu: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, ao passo que Lázaro somente males, mas agora ele é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, e nem os de lá passar para cá. Respondeu ele: rogo-te, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, e que eles lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, que eles os ouçam. Disse o rico: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, eles se arrependeriam. Respondeu Abraão: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão que os mortos volte à vida. Aqui estamos falando de um juízo pessoal. É aquilo que Deus lida diretamente conosco, para a nossa própria vida. Então essa é uma referência bíblica de que o juízo de Deus ele vai se aplicando de acordo com a situação. E então nós partimos para o mais temido. E eu repito, nós estamos vivendo um prenúncio, né? Nós estamos vivendo um juízo de um período, né? Que aponta para o juízo final, claro, sem dúvida nenhuma. Claro. E esse juízo final é onde a Bíblia vai nos falar no livro da Revelação, Apocalipse, lá no capítulo 20, e nós vamos ler, e que não pode ser confundido, o grande trono branco não pode ser confundido com o tribunal de Cristo, onde pessoas confundem. O tribunal de Cristo é uma mesa avaliadora, vamos dar esse exemplo, que é o bema no original, para avaliar o seu desempenho. Como se tivesse pessoas correndo e alguém tivesse ali, aquele ali ficou em primeiro, aquele ficou em segundo, aquele ficou em terceiro. O tribunal de Cristo é isso. O trono branco, ele fala do juízo final. Por que final? Porque após não tem mais volta. Vida eterna, tormento eterno. E aí sim é o juízo final. Eu vou ler com você aqui, eu vou abrir a minha Bíblia, no livro do Apocalipse, no capítulo 20. E nós vamos ler aqui, do verso 11 ao verso 15, o juízo final. Então vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar empregou os mortos que nele havia, e a morte e o além deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e todo aquele que não foi achado inscrito foi lançado no lago de fogo. Este é o tão temido juízo final. Eu vou repetir, é o verso 13, só para você entender, porque logo no início eu trouxe aqui o significado da palavra juízo. É o ato de julgar, avaliar e tirar conclusões a partir da comparação de diferentes situações. Ou seja, né, você vê lá as atitudes, as obras, começa a comparar, né? Existe uma coisa, uma história interessantíssima, é simples, mas muito interessante. Certa feita,
tinha uma pessoa que ele identificava a nota falsa de nota verdadeira. E alguém foi lá, um repórter, querendo trazer uma matéria, né? Eu vou chegar lá, ele vai trazer uma explicação, vai filosofar. Chegou para ele e falou: diga uma coisa, qual é a tua experiência? Como é que você explica essa sua habilidade de definir entre uma nota falsa e verdadeira? E para surpresa dele, a resposta foi a seguinte: é muito simples. É simples, sim. Porque aqui não for verdadeira, é falsa. Simples assim. Eu vejo aqui é verdadeira, e aqui não é verdadeira, é falsa. E aquele repórter saiu com a resposta, mas ele queria algo mais mirabolante, aquela coisa. E tem coisas que são simples, né? O evangelho, ele é simples, ele não é fácil, mas ele é simples. Tem um hino, se me falha a memória, é o Thales, que canta, que diz que é muito fácil, né, servir a Deus, andar na presença de Deus. A gente é quem complica tudo. É fácil demais viver em paz. A gente, ou seja, nós, é que complica tudo. O problema está em nós. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo de Deus para nos ajudar a vencer esse nosso eu, essa nossa condição. Paulo exclamou dizendo: Senhor, o que eu quero não faço, e aquilo que me aborrece, que te aborrece, eu faço. Quando eu vou estar livre desse corpo, Senhor? E eu sei que a nossa luta, ela só vai terminar nesse dia, ou melhor, um pouco antes, no dia do arrebatamento da igreja. Amém? Então, juízo final, ou juízo, é o ato de avaliar, julgar, avaliar, tirar a conclusão a partir da comparação da situação. Qual é o teu espelho? Tem gente que fica perguntando: mas irmão, ô pastor, você acha que pode isso? Você acha que pode aquilo? Irmãos, a Bíblia tem resposta. Tem, a Bíblia tem resposta. Basta você buscar com um pouco mais de vontade, ela vai te responder. Mas naquela época não tinha. Paulo escreve aos Filipenses dizendo assim: meus irmãos, tudo aquilo que é bom, que vai ter louvor, vai louvar a Deus, de boa fama, né? Aquilo que é agradável a Deus, nisso pensai. É só você analisar. Será que o que eu estou vendo, fazendo, enfim, né? Não vamos entrar aqui no mérito da questão pessoal. É só você perguntar: Deus está feliz? Deus está, né? Então, isso é muito importante. Juízo, Deus nos julga, Deus nos avalia. E aí o que é que eu aprendo além de ver o amor de Deus? Eu vejo justiça. Tem um texto que eu gosto muito, que é o Salmo 51. Eu quero até abrir aqui para ler, para mim poder. Ele não estava nas minhas referências, mas me veio agora, como nós somos um culto, e você está conosco. O Salmo 51 tem uma parte que eu gosto muito. Davi, ele é bastante. É o contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de modo que tu és justificado quando falas e puro quando julgas. Ou seja, tem um monte de gente querendo botar a culpa em Deus, quer botar a culpa em pastor, em ministério, enfim, né? Não adianta, irmãos. Eu tenho um lema comigo, aquelas pessoas que às vezes elas tem o desviado fora da igreja e o desviado dentro da igreja. Como assim, pastor? Tem, felizmente tem. E aquele que está ali, mas é como se não estivesse, perante Deus é como se não estivesse. E o que eu digo sempre é isso: se a tua justificativa que te faz parar de fazer o que Deus te mandou, ou da maneira que Ele te mandou, e que isso acaba desagradando a Deus, porque, disse Paulo, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, ou seja, não sou eu que dou as ordens a Ele. Se a tua justificativa ou a minha justificativa for aceita no dia justamente desse juízo, no dia do acerto de contas, e o Senhor fala: eu te entendo, meu filho, você tem razão mesmo, aquele irmão lá, ou aquela igreja, ou aquele pastor, você tem razão de estar desse jeito, você tem razão de ter
enterrado os seus talentos, seu ministério, você tem razão. Se isso servir, serve hoje. Se você vê, naquele coisa para Jesus, ele vai aceitar, serve hoje. Então faça uma análise. Eu lhe recomendo a carta de Paulo aos Coríntios, onde ele fala sobre o julgamento. Ele diz, 1 Coríntios 4, ele diz: eu não acho que eu deva ser julgado por nenhum juízo humano. Ele estava sendo julgado naquela época. Ele falou: eu não acho. Olhando para mim, eu não acho. Mas nem por isso eu me sinto justificado, porque quem me julga é Deus. Sabe por que é Deus? Porque o salmista acabou de dizer: Senhor, foi eu que pequei, para que o Senhor seja e puro quando me julgares. Ou seja, julgamento de Deus, meus queridos, não tem balança, não tem interferência, não tem favorecimento, não tem nada. O julgamento de Deus, ele é fiel. E Deus nos julga para nos avaliar e dizer: você precisa melhorar nisso, você precisa melhorar naquilo, porque o que eu tenho para a tua vida está faltando isso, está faltando aquilo. Isso é julgamento. E no juízo final, infelizmente, não vai dar mais tempo, mas nos juízos dos tempos funcionou. Segundo as Crônicas 15, o rei Asa, ele retoma ali o culto, e o texto vai dizer: quando Israel buscava a Deus, tinha Deus; quando deixava de buscar, ficava sem o verdadeiro Deus, sem lei e sem sacerdote. E é triste, irmãos, você vê pessoas, tem gente que ele é produção independente. Ele não está debaixo de uma autoridade, não está debaixo de uma cobertura, ele mesmo se vira. Isso é um perigo muito sério, que a gente precisa tomar um cuidado, porque Israel ficou por um bom tempo. Deus já está sem o verdadeiro Deus, já não consegue ter nem lei e nem sacerdote. Aí cria a sua própria lei. Você já viu aquelas pessoas que ele mesmo faz a lei dele? Ele pega a Bíblia: não, irmão, não é bem assim, não, é assim também a Bíblia, e começa. Eu conheci uma pessoa, um homem, que ele usava somente aquele texto da Bíblia: Pai, não irritei os vossos filhos. Dificilmente ele mencionava: filhos, honra o teu pai e a tua mãe, para que os seus dias se prolonguem sobre a face da terra. Ou seja, ele aplicou a própria, irmãos, criando o evangelho, o chamado pessoal, ele vai remendando, emendando e vai. E aí, quando isso acontece, vem o juízo divino sobre pessoalmente cada um, sobre um período, para uma nação, para uma igreja, para um povo, e que vai culminar lá na frente com o juízo. Eu quero compartilhar com você alguns propósitos deste juízo que estamos falando, o juízo dos tempos, dos períodos. E eu vou citar justamente este, ou melhor, vou citar depois, mas agora eu vou citar um que é um pouco parecido com o que nós estamos vivendo agora. Nos dias do profeta Amós, Amós capítulo 4, você que é um estudioso da palavra, já deve ter se lembrado. O que nós mais costumamos usar é o verso 12, que é tema de muitos congressos: prepara-te, a Israel. Mas aqui o capítulo 4, eu quero pontuar para nós terminarmos hoje aqui. Capítulo 4, versos 6, 7 e 10. Veja Deus falando com o povo que ele aplica um juízo, um julgamento para um propósito, e que deixa claro que esse Deus ama este povo e quer esse povo perto dele. Veja, além disso, é Amós 4, você que está acompanhando, verso 7. Além disso, retive de vós a chuva, faltando ainda três meses para a ceifa. Fiz chover sobre uma cidade e sobre outra cidade não fiz chover.
Sobre um campo choveu, mas o outro sobre o qual não choveu se secou. É o verso de número 7. Verso 6, que eu ainda não li. Também em todas as vossas cidades, falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não voltar. Percebe? Aquele aperto, aquele juízo de Deus é para um propósito, trazer para perto dele. Verso de número 10. Aí é parecido com os dias de hoje. Enviei a peste contra vós, a maneira do Egito. Os vossos jovens mapei a espada, e os vossos cavalos deixei levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir as vossas narinas. Contudo, vocês não se voltaram para mim, diz o Senhor. Propósito do juízo de Deus: trazer você para perto, me trazer para perto do Senhor. Não é para te destruir, não é para te ver chorar, embora venham as dores, mas é porque esse Deus, Ele te ama e me ama de uma maneira, não dá nem para se dizer. E por conta disso, Ele aperta e diz: Israel, eu enviei peste, eu fiz isso porque eu queria vocês perto de mim, na minha presença. Motivo ou objetivo do juízo. Um outro objetivo do juízo, agora já não vou mais ler, eu vou citar o texto para os irmãos para nós ganharmos tempo. Outro objetivo que está no livro de Daniel, do juízo de Deus, é fazer os homens, os que se acham deuses, reconhecer que Ele é Deus e nós somos criaturas. Então Deus envia sobre a face da terra, sobre alguém, algo em forma de um juízo para dizer: opa, o Deus aqui sou eu, quem manda sou eu. Livro de Daniel, lá no capítulo 4 em diante, história de Nabucodonosor. Veja, ele tem um sonho, Daniel traz a revelação, e aquele sonho diz que uma árvore muito grande, que trazia o alimento, enfim, uma árvore provedora. E aí, os sonhos, o texto você conhece, vem uma voz que manda cortar a árvore, e fica ali o tronco, que eu estou resumindo, e o profeta Daniel vai até ele para trazer o significado. E ele diz: olha, rei, tudo isso daí, Deus está falando de você, mas vai vir um juízo de Deus sobre você. Eu lhe dou um conselho: se arrependa, para que você tenha dias mais tranquilos, para que a mão de Deus não se aplaque tanto contra você, porque ele estava desafiando Deus. A Bíblia diz que ao cabo de 12 meses, um ano, Nabucodonosor, ele se mostra que não tinha nenhum sinal de humildade, de humilhação, de arrependimento. Sai na sacada do palácio na Babilônia, e ele diz: eis aí a Babilônia, que eu fiz com ciência, ou seja, eu posso. Aí Deus envia um juiz dizendo: você vai aprender que existe Deus. E aí o texto vai dizer que quando tudo passa, ele dá glória a Deus, ele honra a Deus, ele exalta a Deus. E esse juízo que nós estamos vendo sobre a face da terra é para que Deus venha abater muitos que estão se achando ser alguma coisa, seja em qual cenário for, político, eclesiástico, enfim, é Deus sim, dessa forma trazendo juízo. Um outro texto conhecido nosso, e esse eu faço questão de citar, que quando Deus envia o juízo sobre um povo, sobre uma nação, é para conhecer o coração de pessoas. É para conhecer os crentes. É para conhecer. Deus vai vendo ali no meio. E a Bíblia diz, segundo no capítulo 6, sobre o cerco de Samaria. E é parecido com os tempos de hoje. Aplacou-se uma fome porque estava cercado. É como hoje as fronteiras cercadas, tudo cercado, e isso era o cumprimento de uma profecia, de que Deus traria sobre Judá um juízo. E o que acontece, a Bíblia vai dizer, que o rei estava passando próximo do muro, uma mulher, para ele, totalmente descontrolada, e diz: ei, me ajuda, rei, no que eu posso te ajudar, minha filha? Eu e a minha companheira, uma amiga, nós decidimos, com essa fome nós íamos cozinhar o meu filho,
Um dia íamos matar para comê-lo, e no outro dia seria o dela. Veja a que ponto chegou. E ali era parte de um juízo divino. E ali se conheceram as pessoas. A amiga que prometeu algo, já fizeram o que não era certo. E na hora do vamos ver, ela sumiu, se escondeu. Assim estava o estado do povo naquela ocasião. O juízo de Deus, ele traz à tona muitas coisas. O juízo de Deus traz muitas coisas à tona. Mas só que no mesmo texto, no capítulo 7, o profeta Eliseu, ele profetiza que haveria uma mudança na situação. E aí eu chamo a sua atenção. É um período. Deus vai apontar o juízo para quem quer que seja. E eu me incluo também nisso, porque é preciso também da misericórdia de Deus. Mas tem um tempo de Deus reverter a situação. Sabe por quê? Porque o juízo final está por vir, está sendo anunciado. Deus está dizendo: eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha. Esse juízo desse tempo é para que no grande dia você não seja pego de surpresa, eu não seja pego de surpresa. E eu quero compartilhar com você nessa noite esta palavra sobre o juízo divino. O objetivo é te aproximar. O objetivo é mostrar para quem pensa que está por cima, que quem está acima de nós é o Todo-Poderoso. É para mostrar para o homem que a nossa vida, a sua, minha vida, está na mão do Senhor. Que Deus te abençoe nessa noite. Que Deus possa usar a sua vida de forma profética, com conhecimento, para apresentar o juízo divino e entender que no meio desse juízo existe misericórdia, amor. Deus não é um Deus destrutivo, que simplesmente não. Naquele dia, sim. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Os irmãos que estão conosco aqui, participando aqui, os irmãos da igreja aqui, Igreja da Fé do Brasil, do Jardim Campanário, e depois a gente acaba, vendo quem participou. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, e que Deus nos dê graça e possamos estar juntos entendendo esse juízo divino, entendendo o que Deus tem para nós, o que Deus quer para nós. Eu pedi até os obreiros aqui que eles me dessem um auxílio de algumas pessoas que estavam participando, aqui a nossa irmã Andréa Lopes, paz do Senhor, Andréa, pastora Cristiane, minha esposa, que está ali também nos prestigiando, nosso irmão José Domingos, nossa irmã Cleí, a nossa irmã Miriam, irmã Lisa, todo mundo aí na casa, os da minha casa também, nosso irmão Rodrigo. Eu disse para eles: anota o nome de algumas pessoas, só para a gente poder demonstrar esse carinho também pelos irmãos. Deus te abençoe em nome de Jesus, e nós esperamos que em breve nós estejamos nos nossos cultos presenciais, em nome de Jesus. E para você que não nos conhece, nós somos a Igreja da Fé do Brasil, do Jardim Campanário, pertencemos a esse ministério. Presidente, pastor Edivaldo Almeida Barbosa. Eu quero mandar a paz do Senhor, pastor Elisete, a Sara, nossa irmã Clotilde, o Samuel, que Deus abençoe a todos, aos irmãos que estão conosco aí, unidos. E se, quando nós voltarmos, você desejar nos visitar, nós estamos na Avenida Brasília, aqui no Campanário, número 886. Você será bem-vindo e vai ser uma bênção estar com você. Amém? Desde que não comprometa o seu compromisso com a sua congregação, com a sua igreja, você que a tem, tá bom? Porque uma coisa que eu abomino é ficar tirando o crente da igreja para povoar a sua. Isso eu não gosto. Não deveria, acho que todos não deveriam gostar, mas eu conheço muita gente. Oh, vem cá, vem para cá, Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo e te dê graça em nome de Jesus. Amém? Não dá para falar de todo mundo, mas eu queria reservar um minutinho para você que ainda não tem uma igreja, ou você diz: pastor, eu não tenho nenhuma religião ainda. Eu quero lhe dar um conselho. Primeiro, que você não está nesse mundo por um acaso, porque você que conhece aquela briga, dos espermatozoides que tentam adentrar o óvulo, de milhares, apenas um entra, esse um foi você. Ou seja, Deus tem um propósito com você nessa terra, e este propósito só vai ser, executado com a ajuda dele. Para ter a ajuda dele,
você precisa de obedecer às ordenanças dele. E um dia, ele viu que o homem não podia se salvar a si mesmo. E ele deu um jeito nisso. Sabe o que ele fez? Ele envia Jesus Cristo, desce na terra, morre na cruz do Calvário, em nosso lugar. E aí, a Bíblia vai dizer, todo aquele, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que creia nele, ou seja, creia no sacrifício que ele fez no Calvário, tenha destino lá participando. Deus abençoe, pastor Gessé, minha cunhada, pastora Sônia, a toda a voltou aqui, voltou. Perdão, viu, irmãos? É um probleminha de conexão. E que Deus abençoe você. Eu quero fazer uma oração de fé por você. Se você puder colocar a mão aonde você tem uma enfermidade, a Bíblia diz que tudo aquilo que nós pedimos crendo, nós vamos receber. Eu tenho fé para que Jesus cure a tua enfermidade agora. E eu quero fazer essa oração por você. Ele é o teu médico, é o teu especialista, e o maior interessado em tirar você da fila ou dos hospitais hoje é Jesus Cristo. E Ele tem poder para te curar. Amém? Põe a sua mão, se você puder, presente, estenda a sua mão para a tua casa, vamos orar juntos e Deus vai nos dar vitória. Meu Deus e meu Pai, Deus querido, os teus servos, Senhor, os teus filhos, se reuniram comigo nessa noite, para juntos, ó Deus, nos alimentarmos da tua palavra. Meu Deus querido, o evangelho não é meu, o poder não é meu, mas o poder está no nome de Jesus Cristo. Toma em tuas mãos, ó Deus, esse teu filho, essa tua filha, esse casal, essa família, este lar. Toma em tuas mãos os teus servos, essa pessoa que está se entregando a ti, fazendo contigo uma aliança nesta noite, meu Deus. Põe as tuas mãos sobre a vida dela, e onde houver um mal, uma enfermidade, um problema oprimindo, essa pessoa que quer se libertar deste vício, que está, meu Deus, aprisionada, acorrentada, refém deste mal, eu repreendo e ordeno em nome de Jesus Cristo, todo mal, toda enfermidade, sai, e tu dê a vitória, Pai, ao teu povo, em nome de Jesus Cristo. Deus, graças a Deus. Irmãos, mais uma vez sou grato a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de estar com os irmãos, e com certeza nós estaremos juntos no culto presencial, em nome de Jesus. Continue orando, porque o juízo de Deus, ele tem um começo, meio e fim, e sempre nos faz aprender muitas lições. Fica com Deus, os abençoe. Até a próxima.